Olá, meu nome é Alice Prado e agora vamos trabalhar a unidade 4 de História da Educação. Trabalharemos aí a história da educação no Brasil. Precisamos compreender que na história da educação no Brasil, nós temos duas tendências muito importantes nas concepções de educação. Primeiro, temos as concepções que dão prioridade à teoria sobre a prática. Ou seja, a preocupação central está na teoria de ensino e como podemos ensinar. E temos também as concepções que fazem o inverso, dão prioridade à prática sobre a teoria. Ou seja, a preocupação central está na teoria da aprendizagem e em como aprender. É importante que saibamos isso para, inclusive, compreender a história da educação aqui no Brasil. Reforçando, podemos entender a expressão concepções pedagógicas como as diferentes maneiras pelas quais a educação é compreendida, teorizada e praticada. Na história da educação, de modo geral, e na história da educação brasileira, particularmente, produziram-se diferentes concepções pedagógicas, cujas características nós começaremos a apresentar para compreender aí a história. Tem a concepção pedagógica tradicional. É uma visão pedagógica centrada no educador, ou seja, no professor, no intelecto, nos conteúdos transmitidos, na disciplina e na memorização. Quem é o dono do saber é o professor. Cabe ao aluno compreender este conteúdo e gravá-lo. Na concepção pedagógica tradicional religiosa, nós temos a vertente religiosa da pedagogia tradicional, que tem suas raízes lá no período medieval. É uma visão filosófica baseada tanto no tomismo quanto no neotomismo, ou seja, em São Tomás de Aquino e a sua escolástica. Temos também a pedagogia jesuítica, que é uma pedagogia católica baseada principalmente pelo grande documento educacional dos religiosos, que é o Ratio Studiorum, o plano de estudo aprovado em 1599 e adotado por todos os colégios jesuíticos no mundo. O plano é constituído por 467 regras que cobrem todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino, desde o professor quanto o funcionário, o aluno, o bedel, a forma como deve ser construído o colégio, etc. Tudo que envolve a educação formal. A pedagogia brasílica, denominação dada à orientação que os jesuítas procuraram implantar assim que chegaram ao Brasil em 1549, com o padre Manuel da Nóbrega. Esse plano procurava levar em conta as condições específicas da colônia, daí o porquê pedagogia brasílica. Temos também a concepção pedagógica tradicional leiga, ou seja, é uma concepção elaborada por pensadores modernos, com a expressão da ascensão aí da burguesia. Essa escola passa a ser instrumento de realização de ideais liberais. Qual a principal característica? É a difusão das luzes, né, daquele momento lá que nós vivemos, do iluminismo. A implantação aí da escola pública, universal, gratuita, laica e obrigatória. Temos também o que nós chamamos de pedagogia nova ou pedagogia moderna. Do ponto de vista pedagógico, o eixo se deslocou do intelecto para a vivência, do lógico para o psicológico, dos conteúdos para os métodos, do professor para o aluno. Se antes tínhamos no processo de ensino-aprendizagem a figura principal pautada no conhecimento do professor, agora nós temos o aluno como centro de tudo. Este é um grande marco entre a nova e a velha escola. A principal manifestação entre esta nova e a velha escola é um movimento educacional que ficou conhecido como escolanovismo, ou seja,
referente aí à Escola Nova. Esse movimento, ele tem concepção pedagógica produtivista, uma pedagogia mais tecnicista que veio posteriormente. As concepções pedagógicas contra-hegemônicas denominam-se contra-hegemônicas por ter orientações que não apenas conseguiram se tornar dominantes, mas que buscam intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para transformar a ordem vigente, visando instaurar uma nova forma de sociedade. Situam-se nesse âmbito as pedagogias socialista, libertária, comunista, libertadora, histórico-crítica. O que significa? Esta forma de pedagogia acredita que a educação pode ser uma ferramenta para a transformação da desigualdade social. Ou seja, podemos mudar esta desigualdade, podemos tentar a partir do quê? A partir da educação. Ela não vai revolucionar, mas ela pode auxiliar na transformação. Como é a nossa história da educação no Brasil? Primeiramente, chegam aqui os jesuítas, né? A Companhia de Jesus, que vai trabalhar um pouco esse processo educativo nos primeiros momentos da chegada dos portugueses ao Brasil. Os jesuítas tinham o objetivo de disseminar o catolicismo por meio da educação. Por isso, a importância do processo de catequização. O padre jesuíta Manuel da Nóbrega chegou em 1549 e teve aí um papel importante na educação e catequese do indígena. Apenas 15 dias depois de sua chegada à cidade de Salvador, os jesuítas já conseguiram fazer funcionar uma escola elementar de ler e escrever. Qual a grande fase dos jesuítas no Brasil? Foi desse primeiro período que eles chegaram até 1570, representada aí por três grandes jesuítas, Manuel da Nóbrega, Aspicueta Navarro e José Anchieta. Nesse período, os jesuítas aprenderam a língua tupi-guarani, e isso foi muito importante, Aspicueta foi muito importante nesse processo. Elaboraram um material didático para catequese e Anchieta organizou uma gramática em tupi. No processo de educação e catequese, Anchieta usava vários recursos, como música, poesia, teatro. Substituiu as cantigas sensuais cantadas pelos indígenas pelos hinos de louvor à Virgem, o que propiciava aí um contato maior, inclusive, com esse cristianismo europeu. Tivemos também as missões ou reduções, que eram povoamentos feitos pelos jesuítas nas comunidades indígenas. Possuíam uma organização bem definida que podia reunir aí várias etnias. Algumas foram muito grandes, prosperaram, e nelas se praticava agricultura, criação de gado, artesanato, e os jesuítas tinham uma ação ampla de conversão religiosa, educação e trabalho. Esse trabalho aí de catequese foi muito grande, principalmente nas missões. A catequese nas missões era mais eficiente. Os jesuítas ensinavam regras de higiene, saúde, técnicas e práticas agrícolas, ou seja, buscava-se transformar aquelas pessoas, a sua cultura pela cultura aí europeia, a cultura do europeu, né, que está chegando aí pelas mãos dos portugueses. A ação dos jesuítas, por meio da catequese e da conversão, procurava anular as tradições indígenas, pois elas eram reconhecidas como atrasadas, selvagens e indignas. Ou seja, aí o mito do civilizador, né, chegou aqui. O saber, a religião e a música dos indígenas foram desprezados e eram considerados inferiores, visto que eles eram vistos como selvagens. A catequese e a conversão procurava homogeneizar as culturas a partir do quê? Padrão europeu.
Aqui agora o que vale é esse padrão cultural. O tipo de colonização no Brasil foi centrado numa ocupação de território de modo a viabilizar a produção agrícola. Por que essa produção agrícola? Para mandar a nossa matéria-prima para a Europa. Esse modelo teve apoio e distribuição das terras pelo sistema de sesmarias. Aí como esse é nosso problema aí de distribuição de terras, né? A economia se expandiu em torno do engenho de açúcar, trabalho dos índios, que foram resistentes, e posteriormente começamos a incorporar o trabalho do escravo africano, né, que chegava aqui pelos navios, né, pelo transporte negreiro. Uma economia que se desenvolveu centrada no latifúndio, escravidão e monocultura. A educação não é importante, uma vez que as atividades não exigem aí educação formal, essa atividade agrícola. A sociedade é escravista, o interesse pela educação é praticamente nulo. As mulheres e os negros são excluídos do ensino e pouco despertam o interesse dos padres, que se concentravam na catequese das crianças. Por que das crianças? Resistência dos adultos. A educação para os filhos dos senhores de engenho, dos proprietários, aí sim seguia a tradição portuguesa. A ação dos jesuítas era presente por meio da educação, que alguns filhos obtinham nos colégios, e ainda quando recebiam os ensinamentos em suas próprias residências. Foi muito comum nesse período contratar professor para a educação formal. Outra forma de educação praticada pelos jesuítas acontecia nos confessionários, pois ao ouvir os pecados, os padres iam modelando aí o pensamento dos colonos. Como é a escola? Nós temos ensino elementar, que aprende a ler, escrever e contar, o ensino médio, que é de humanidades, arte e filosofia, em que eram ensinados latim e gramática. E o único curso superior aqui é teologia. Formação de padres. Após o curso médio, o jovem pode escolher entre duas opções: ou estuda teologia, ou prepara-se para as carreiras liberais. E vão para a Europa estudar, porque no primeiro momento não temos universidades aqui. Os brasileiros optavam em grande parte pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi uma educação com prioridade no nível secundário, visando formação humanista. Não faziam parte do currículo dos colégios as ciências físicas ou naturais, ou seja, a ciência moderna que estava sendo discutida na Europa. A educação não era de interesse de todos e tinha um caráter muito mais de erudição do que voltado para a própria vida prática. O importante aí era ter um ornamento literário, né, do que realmente conhecimento da vida cotidiana. Não havia interesse na educação para o trabalho. Os jesuítas tinham escolas, oficinas nas missões guaranis para ensinar os índios, mas não difundiam isso para o resto da sociedade. A educação, nesse sentido, a educação jesuítica, foi uma educação conservadora, mas que estava de acordo com o tipo de sociedade daquele momento, aristocrática, agrária e escravista, que depreciava aí o trabalho manual. Quais as consequências para a educação? Ora, esse quadro acaba levando o quê? Ao analfabetismo, porque se nem todo mundo tem acesso, e o ensino fica restrito a poucos. É um ensino elitista, destinado à erudição e não é voltado para o mundo do trabalho. Agora, uma interatividade. Em relação à educação estabelecida pelos jesuítas no Brasil, assinale a alternativa correta. A. A educação dos jesuítas priorizava o nível secundário e a formação humanista. Tinha um caráter erudito, era literária e alheia aos interesses materiais e utilitários. B. A educação dos jesuítas priorizava o ensino religioso, pois visava exclusivamente a formação de religiosos. C. A educação dos jesuítas era voltada para a prática profissional, formando padres e vários outros profissionais. D. A educação dos jesuítas priorizava todo o processo educativo do ser humano,
da infância à idade adulta. E a educação dos jesuítas priorizava o nível superior, formando apenas padres e advogados. Um minutinho para você pensar e daqui a pouco retornamos.